Bem-vindos ao Comporta na Tela, onde o cinema e o comportamento se encontram para revelar as conexões profundas que existem entre as histórias que assistimos e as vidas que vivemos. Eu sou Joane, jornalista apaixonada por séries e filmes, e aqui vamos explorar juntos como as produções cinematográficas vão além do entretenimento, influenciando e refletindo aspectos do nosso cotidiano. Cada episódio vamos mergulhar em conversas instigantes que questionam, analisam e revelam o poder do cinema em moldar e espelhar o comportamento humano. Prepare-se para ver as telas que você ama sob uma nova perspectiva. Oi gente, mais um episódio do Comporta na Tela está no ar. E hoje a gente vai falar sobre um filme que eu amo muito. É um dos meus filmes favoritos da vida. E ele sempre me emociona toda vez que eu assisto, que é Little Woman ou Adoráveis Mulheres. Ele é uma adaptação, na verdade, né? É um livro e tem 2 filmes. O mais recente é o que eu mais gosto e que eu já assisti várias vezes, que inclusive é dirigido pela Greta Gerwig, a mesma diretora de Barbie e de Lady Bird, que eu já falei aqui no podcast. E é uma história sobre 4 irmãs, mas também uma história sobre tempo, sobre crescer e principalmente sobre liberdade. E eu quero conversar com vocês sobre esse tal de ter tudo: carreira, amor, dinheiro, propósito, sobre como a vida adulta às vezes parece um grande quebra-cabeça, onde todo mundo está montando uma imagem diferente e tá tudo bem, né? Mas também sobre as escolhas das mulheres e o tempo para cada uma delas, e como o tempo também leva cada uma delas a fazer suas escolhas ou não fazer as suas escolhas, ou pelo menos aquela escolha em específico. Então vamos falar um pouco sobre isso. Bom, contextualizando um pouco mais sobre o filme, nos anos seguintes à Guerra da Sucessão, Jo March, que é uma das irmãs March, volta para casa quando Beth, a irmã caçula, desenvolve uma doença muito triste e bem devastadora que muda muito a vida delas e todo o contexto ali da família. A gente acompanha muito mais a Jo aqui no filme, mas a gente também vê as outras irmãs e a gente também consegue entender um pouco de quem elas são individualmente, mas também como irmãs e como família, e como cada uma segue seu caminho e caminhos bem diferentes, assim. Como eu falei um pouco, ele é uma adaptação do livro de mesmo nome, mas esse filme que eu tô falando em específico aqui é o dirigido pela Greta Gerwig, é o Little Woman, né, o Adoráveis Mulheres, de 2019, e ele trouxe um frescor, assim, para essa história que é bem clássica. Nós temos aí as irmãs March, como eu falei, a Jo, que é a nossa protagonista e que a gente mais acompanha no filme. Ela é a personificação da independência criativa. Ela é uma mulher que gosta de escrever, de criar e que tem muita vontade de deixar um legado, e a gente acompanha muito ela no filme nessa jornada de tentar ser uma grande escritora, de escrever seu livro e escrever um bom livro, escrever uma boa história. A Meg é o retrato de quem deseja o casamento e viver uma vida ali familiar, e isso não torna ela menos livre, que é o que a gente vai falar um pouco mais pra frente aí no episódio. A Amy, ela é muito ambiciosa e uma mulher que quer a arte, que ama a arte, mas que também quer a estabilidade para poder viver bem. E a Beth, ela é um pouco de entrega, o cuidado, também a sensibilidade, que lembra a gente também que a vida é feita de pequenos gestos. A Beth, ela gosta muito de música, e eu quis falar sobre Little Woman porque eu gosto muito do filme e ele traz assuntos muito interessantes nesse quesito, assim, da vida da mulher. Óbvio que a gente tá vendo aqui uma obra que se passa, né, num tempo mais antigo e onde as coisas eram muito diferentes do que é hoje em dia, mas é interessante pensar como sempre existiram mulheres que sonhavam conseguir mais e fazer mais coisas, mas que também tem mulheres que seguiam aquela ideia do que já se esperavam para uma mulher, e que eu não acho que existe necessariamente um problema nisso. É sobre isso que eu quero um pouco falar no episódio também, sobre como são essas escolhas, né, de cada uma. E o que é muito interessante que eu fico pensando sobre o filme
é que assim, elas são 4 irmãs que cresceram numa mesma casa, com a mesma família. E às vezes parece que por você ter o mesmo tipo de criação, todo mundo vai ser muito parecido. E aqui é muito interessante da gente ver que cada uma tem a sua personalidade e que segue um caminho diferente ou faz uma escolha diferente, mesmo tendo crescido no mesmo local, sabe? E eu acho que isso é o que acontece na vida, na maioria das vezes, por mais que às vezes a gente pense que não, mas dentro de uma família sempre tem pessoas que vão para caminhos muito diferentes. E é até interessante pensar isso sobre ambientes, né? Sobre o local que você cresce, onde você tá e como aquilo lhe molda, lhe transforma, lhe coloca pro futuro, para algum certo tipo de escolha, ou que também faz você não escolher algo pro futuro, né? Talvez deixa você um pouco mais retraído, sem saber muito o que fazer. São contextos familiares, né? Mas é interessante pensar aqui que as irmãs, elas são muito diferentes, mas elas foram criadas, né, no mesmo ambiente. E eu acho que talvez o que faça elas serem diferentes e terem essas escolhas diferentes, assim, no sentido da vida profissional, né, do que você quer viver, por exemplo, os pais delas são muito livres nesse sentido de deixar as filhas serem quem elas são. Eu acho que é muito isso que faz com que cada irmã seja muito singular nas suas escolhas e na sua personalidade também, sabe? E olhar para elas, né, para as irmãs, perceber que não existe uma escolha melhor ou pior, sabe? Existem caminhos e cada escolha tem uma beleza e também tem um preço, sabe? Como eu falo, né, elas têm personalidades muito diferentes, mas eu acho que uma coisa que é muito interessante é que elas têm a liberdade de poder escolher o que elas querem, sabe? E mesmo falando assim em um contexto de 1860. Então, assim, obviamente, as mulheres não tinham tanta escolha naquele tempo e talvez não tinham tanta liberdade. E a gente tem muito esse discurso também aqui, eu acho que principalmente a Amy fala muito sobre isso. Ela tem uma cena com o Laurie, né, que é o personagem de interesse amoroso ali da Jo, mas também da Amy. E que ela fala, né, sobre as mulheres não terem seu próprio dinheiro, não terem essas posses, né? Então, por mais que a gente fale sobre uma família e personagens que têm muita liberdade para escolher o que querem ser, ainda assim existe toda uma sociedade que não aceita isso, ou nem sempre é tão legal e tão confortável, né, para essas escolhas que as mulheres fazem. E é interessante pensar nisso também, sobre a liberdade, da liberdade de também seguir fazendo aquilo que a sociedade espera que a mulher faça, mas não porque ela está fazendo porque a sociedade pede, sabe? Mas porque é algo que ela quer, então também é liberdade. É a personagem da Meg, né, que ela não tem esses grandes sonhos no sentido carreira profissional. Ela não quer ser uma grande escritora feito a Jo, ou perseguir as artes como a Amy, ou perseguir a música como a Bertha, assim. Ela quer poder ser mãe e dona de casa e cuidar do seu marido e cuidar do seu lar, sabe? E tem uma frase muito bonita que ela fala pra Jo, porque a Jo tá dizendo assim, vamos, sabe, tipo, vamos crescer, vamos sair daqui, né? Vamos, tipo assim, vamos perseguir nossos sonhos. E a Meg disse pra Jo, né, só porque meus sonhos são diferentes, não quer dizer que eles são menos importantes. E é muito bonito ver, assim, por mais que a Jo nem sempre entenda, porque ela tem esse espírito livre de querer realmente conquistar muitas coisas e experimentar coisas diferentes, locais diferentes, né? Poder crescer nesse sentido, sair daquele contexto do local onde elas moram e de tudo que se espera que uma mulher faça. Mas a Meg não é essa pessoa, sabe? É muito legal poder ver, assim, essas personalidades tão diferentes, né? Essas personagens que têm muitas diferenças e poder se enxergar, assim, nelas. E se enxergar em um ou se enxergar em vários, porque sempre na internet tem uma discussão assim, né, de tipo, eu sou muito Joe Marshall, eu sou muito Amy, principalmente também muito com as músicas da Taylor Swift. Eu não sei, né, se vocês já viram por aí algo sobre Little Woman e Taylor Swift, mas, né, de falar que a Amy é muito, assim, descrita pela música Mirror Ball da Taylor, que fala sobre ser alguém que tá sempre esperando que as pessoas notem ela,
ou que quer ser algo maior, mas que não consegue, tá sempre um pouco para trás, ou tem sempre alguém que consegue mais destaque do que ela, o que acontece entre ela e a Joe, assim, mas mesmo assim eu acho bonito elas terem essas diferenças, sabe? E eu acho bonito que mesmo quando elas têm uns conflitos entre elas como irmãs e tudo mais, do que às vezes o outro espera da gente, elas conseguem também entender que cada uma tem a sua personalidade e quer escolher aquele caminho diferente, sabe? Claro que no meio do filme a gente vê os conflitos e às vezes uma não entender muito a outra, mas eu gosto de ver essas diferenças entre as pessoas e principalmente essas diferenças aqui entre as mulheres e como elas vão perseguindo aquilo que elas querem, sabe? Eu acho que até de uma perspectiva muito interessante, que a Amy é uma personagem que ela quer muito se dar bem na arte, tipo assim, fazer o que ela gosta com arte, né, com pintura e tal, mas ela também quer uma vida confortável, de ter uma família, de ter filhos e tal, e que às vezes parece que uma mulher não pode ter essas duas coisas, né? Você tem que escolher, ou você vai optar por sua carreira ou você vai optar pela sua família, por uma vida com marido e filhos e tal. E ela não quer se contentar com pouco ou se contentar só com uma coisa, mas é muito difícil também você conseguir ter as duas coisas e se tiver as duas coisas conseguir equilibrar também, sabe? O filme não vai muito nesse detalhe, mas assim, gera esse questionamento também, sabe? E claro, mas pro final dá a entender assim que ela consegue. A qual prazo a gente não sabe e a qual preço também não, né? Não é que o filme se propõe exatamente a falar sobre tudo isso e a deixar tudo muito redondinho e fechadinho no final, sabe? Mostra muito realmente esse processo delas de encontrarem o seu caminho, de se sentirem mal quando não consegue, ou quando a outra irmã consegue e você não, e que isso acontece também, sabe? É um filme muito legal mesmo, assim, muito especial, sabe? Claro que tem seus momentos muito difíceis, porque a gente tá falando aqui sobre um período onde nem sempre as mulheres têm vez e voz, e também eles são de uma família que não tem tanto dinheiro assim também, sabe? Então tem essas questões financeiras. E isso também afeta, né? Porque tem essa questão de você querer conquistar os seus sonhos e querer conseguir ter as coisas, mas você ter que escolher entre um e outro, sabe? E se já é difícil para qualquer ser humano, eu acho que para a mulher é mais difícil ainda, porque você tem que escolher, né, aquilo que eu tava falando de você vai querer ter uma família ou você vai querer seguir uma carreira profissional. Eu acho que antigamente era muito mais difícil do que é hoje, né? A gente já evoluiu muito e que bom, né, que a gente consegue ter opções e ter escolhas e conseguir fazer essas escolhas, mas é muito difícil, né, tentar ter tudo, né? Ser uma boa profissional, ser uma boa filha, uma boa amiga, uma boa parceira, uma mulher bonita, saudável, sabe? Tipo, espiritualizada, o que seja, assim. É muito difícil e, tipo, isso impacta muito no bem-estar, né? Na sua qualidade de vida e em como você vai viver a sua vida, assim. E quando a gente vê essas 4 mulheres, né? Dá uma vontade de ser um pouquinho de cada, sabe? Mas na vida real a gente precisa escolher, né? A gente tem que dar prioridade para algumas coisas e talvez acho que essa ideia de ter tudo assim seja só um mito mesmo que gera muita ansiedade. Eu acho que a gente não consegue ter tudo e é muito interessante porque o filme ele deixa um pouquinho aberto. Eu ainda não li o livro, o que é uma grande falha minha, porque eu gosto muito da história, eu gosto muito do filme, eu quero muito ler o livro para poder ver, né, essa história um pouco maior, porque o livro tem muito mais tempo pra gente conseguir conhecer os personagens e, né, a história como um todo, e também porque tem algo muito específico do final, assim, e aí aqui eu acho que vai ter um pouco de spoiler, mas é porque a Jo sempre foi essa pessoa que queria a carreira e conseguir ser escritora e contar suas histórias, e ela nunca foi uma pessoa muito ligada em relacionamento, em amor e tal, e
chega um certo momento que ela fica assim, minha carreira não tá dando certo, eu não acho que, né, vou conseguir ser escritora ou uma boa escritora ou algo assim. E ela começa a se perguntar por que ela não decide ficar com um certo personagem e tudo mais. E ela meio que fica nessa indecisão de tentar voltar pra trás. E é de novo essa questão do querer ter tudo, mas você não consegue. E no caso dela, não é nem o querer ter tudo, mas assim, você ficar na corda bamba entre amor e carreira, né? E claro, a gente pode colocar isso aqui diante de qualquer outra situação. Às vezes não é só amor e carreira, às vezes é outra coisa, né? Às vezes é a carreira, né? Uma grande carreira profissional, mas que custa muito do seu tempo, da sua saúde, dos momentos que você tem pra você, sabe? Você escolher entre uma coisa e outra, ou escolher entre uma carreira muito difícil, né? Uma carreira muito artística que dá muito mais trabalho porque não é muito valorizada e porque não tem muito incentivo, ou escolher uma carreira corporativa, sabe? E a gente tem esse debate também, assim, dentro da sociedade. É muito difícil você tentar equilibrar até essas coisas, sabe? E Little Woman tem um pouco disso também. Mas eu acho que o filme ele é tão sensível em conseguir abordar essas escolhas femininas, sabe? Essas escolhas das mulheres. E pensando muito que acho que não era tão bonito quanto a gente vê no filme. Eu acho mesmo que o filme tenha seus momentos difíceis também. Mas assim, ele traz essa ideia também de que em partes é possível você conseguir viver a sua carreira e em partes é bonito também você escolher a sua liberdade, né? E a liberdade seja nessa carreira ou seja em não seguir uma carreira e ficar em casa e ter família e tudo mais. Mas que isso também não deixa de ter dificuldade, sabe? E às vezes você consegue ter as duas coisas, quer que seja as suas duas coisas, se é amor e carreira ou se é outra coisa, mas às vezes você precisa fazer alguns sacrifícios e às vezes também esse caminho não vai ser tão fácil e não vai ser tão bonito, às vezes vai ser muito doloroso porque você precisa fazer essas escolhas difíceis. Eu não sei se o episódio ficou tão legal, eu não sei se eu trouxe o que eu queria falar de verdade, assim. Quem nunca assistiu Little Woman, eu super indico. Sei que tá difícil agora de assistir, porque realmente não tá em nenhum streaming, tipo assim, de graça, né? Tipo, um streaming que você já pague. Só tem pra você alugar ou pra você comprar, o que é muito chato. Mas quando você tiver a oportunidade de assistir, se você ainda não assistiu, eu super indico. E dá pra pensar muita coisa e refletir muita coisa também, assim, no filme, com o filme, sobre o filme. Acho que a Joe falou muito comigo, mas a Amy também. A Maggie um pouquinho, eu acho que é a única que talvez eu não tenha tanta conexão, apesar de gostar muito da personagem, é a Beth, mas ela é uma personagem muito fofa e muito sensível, assim. E como é bonito poder ver a vida dessas mulheres, né? Sobre essa lente, assim, da Greta, né? E do livro também, né, que é da própria escritora. Acho que é muito bonito poder retratar, assim, a vida delas, sabe? E como o tempo faz elas se tornarem quem elas são, como o tempo ajuda elas a fazerem a escolha certa, ou a não fazerem a escolha certa, ou sofrerem por ter feito uma escolha, mas lutarem por aquilo, assim. E uma coisa que é mais importante ainda, eu acho que é muito bonito, é no quanto elas são muito importantes na vida uma da outra. E mesmo com os conflitos, no final, assim, a gente vê que a força de cada uma e delas conjuntas faz com que a história seja um pouco mais leve, com que a vida seja um pouco mais leve. E com que também você se sinta feliz em ter a sua liberdade e com essa liberdade fazer a sua própria escolha, sabe? É muito bonito também ver essa parte da irmandade, assim, sabe? Da amizade entre as mulheres. Principalmente pensando que a gente precisa, assim, de pessoas que confiem na gente, que ajudem a gente a seguir, que confiem nos nossos sonhos e apoiem os nossos sonhos, sabe? Acho que o filme também tem muito disso. E aí, para ir finalizando o episódio, eu trouxe algumas outras indicações para aprofundar esse tema de liberdade, de escolhas, né, femininas. Tem um episódio do podcast Mamilos que se chama Mulheres Podem Ter Tudo.
É um episódio muito legal, acho que dá continuidade, assim, e um pouco mais de aprofundamento também no que eu quis falar um pouco do episódio. Eu também indico muito o podcast Bom Dia Óbvios, que é super famoso, né? Elas trazem temas sempre muito interessantes. E o episódio em específico que eu quero indicar é A Mulher que Quer Ter Tudo. Além disso, também tenho 3 indicações aí de produções. Frances Ha, que eu já falei sobre o filme aqui no podcast. Se você ainda não assistiu, assiste o filme e depois escuta o podcast. O episódio tá muito legal também, que fala sobre as inseguranças na vida adulta, assim, né, o filme, e sobre também tentar perseguir uma carreira e nem sempre dar certo naquilo, e como a vida muda e traz outros significados pro que a gente esperava que ia ser, e o episódio também fala um pouco sobre isso. Miss Americana, que é o documentário da Taylor Swift, eu acredito que está disponível na Netflix, e fala sobre essa questão das expectativas femininas, principalmente quando você é uma mulher super independente, super conhecida, super boa naquilo que você faz, e como isso também é um peso, né, na sua vida e sobre a sua vida. E também algo que é muito legal, que eu super indico, é Gilmore Girls. Se você nunca assistiu, onde você estava esse tempo todo? A gente acompanha ali uma mãe e uma filha, né? E como elas são diferentes, mas também muito parecidas, e como elas partilham a vida ali juntas, e como elas também têm caminhos muito diferentes, assim, fazem escolhas muito diferentes. Eu gosto muito da série, é tipo minha série conforto. Se você nunca assistiu, o que você estava fazendo? E é muito legal porque já é uma série que finalizou, então você vai conseguir assistir aí no seu tempo, sem ter muita pressa, mas também vai ter muitos episódios para assistir, dá uma maratona muito legal. E eu acho que é isso pro episódio. Eu espero que eu tenha conseguido trazer o que eu tava pensando. Little Woman me lembra muito que existe um tempo para cada escolha e que nenhuma delas precisa ser definitiva para sempre. Que a gente pode querer coisas diferentes ao longo da vida também e que tá tudo bem, né, com isso. E você já parou para pensar sobre o que é ter tudo, sobre quais são essas escolhas na sua vida, né? Como o tempo faz você escolher certas coisas, como o tempo lhe ajuda ou às vezes lhe prejudica, porque você fica tentando aquilo e às vezes parece que não vai dar certo, mas talvez seja só realmente esperar o momento de acontecer. Mas também, quem são essas mulheres, né, na sua vida que ajudam você, que apoiam seus sonhos, ou se você também faz isso pelas mulheres que estão na sua vida. Esse episódio é muito girl power, né? Não sei quais são os homens que estão escutando, mas aí é bom também para vocês saberem um pouco do nosso universo, e para vocês também ajudarem as mulheres na vida de vocês. É isso, me conta o que é que vocês acharam, né, do episódio, se vocês gostaram, se você se identificou com alguma coisa que eu falei, se você já assistiu Little Woman, comenta aqui que eu vou adorar saber. Se você ainda não é inscrito, por que você ainda não se inscreveu no podcast, aí na plataforma de áudio que você escuta, né, no YouTube ou no Spotify, por favor, segue o podcast, curte também e também indica para os seus amigos para que mais pessoas possam conhecer o Comporta na Tela. Segue o perfil também do podcast no Instagram e no TikTok pra gente também conversar por lá, e até o próximo episódio.